Meus irmãos amados, vamos estar meditando um pouquinho na palavra do Senhor. Que Deus venha nos abençoar. Senhor, abençoe a tua igreja, Senhor Deus. Fala conosco, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. O nosso texto base se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Este será o nosso texto base. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz: E ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Percebemos, irmãos, que o texto diz claramente que recebemos a vida de Jesus quando estávamos o quê? Mortos. Eu estava morto. Você estava morta. Eu não estava quase morto não, irmãos. Eu não estava mais ou menos vivo, mais ou menos morto. Eu estava morto. E avançando ainda no capítulo 2 de Efésios, versículo 4 ao 6, diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Percebam que aqui, novamente, o texto afirma que estávamos mortos e que foi pela graça que fomos salvos. Estávamos mortos porque era isso que cada um de nós merecia. Porque a morte era o início do cumprimento da pena, do castigo. Isso é justiça. Todos nós nascemos em pecado e merecemos a condenação. E a morte, ela é o início dessa condenação. Mas a morte na qual estávamos andando era também o período onde ainda cabe a graça. Depois da morte vem o inferno, e de lá não tem mais a possibilidade de alguém ser beneficiado com a graça para a salvação. Irmãos, preste bem atenção. Deus, o Senhor Deus, não viu, Ele não viu nada, absolutamente nada em mim que despertasse nele o motivo para me amar e para me salvar. A salvação vem pela graça e é um mérito de Deus, exclusivamente pela misericórdia provocada pelo amor que Deus tem. Isso é motivo para nos constrangermos, porque revela que não havia nada em nós que pudesse ser interessante para Deus. Ainda não existe e nunca existirá em nós alguma coisa boa que Deus ainda não tenha nele mesmo. Mas ainda assim, Deus nos deu vida e nos ressuscitou para que pudéssemos nos assentar nas regiões celestiais. Uma vida eterna com Cristo. Todos que são alcançados por essa graça, só podemos então responder com adoração
ser mais do que o alimento físico e passa a ser mais valioso do que qualquer coisa, porque vem de Deus e é fazer a vontade de Deus, como Jesus disse lá em João, capítulo 4, versículo 34. Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Assim como essa era a comida de Jesus, essa também é a nossa comida. É o alimento que temos para a nossa alma e para o nosso espírito. Como nós podemos saber, então, o que fazer para agradar a Deus? Nós, então, sabemos que o nosso alimento verdadeiro, o alimento que desce do céu para nossas vidas, é fazer a vontade de Deus. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente descobre? Em qual mercado eu posso ir? Irmãos, esse alimento ele vem quando nós oramos e lemos as Escrituras. Orar é falar com Deus, mas os discípulos pediram para que Jesus os ensinasse a orar. Ora, então eles não sabiam como orar. Tem uma grande diferença entre você saber que deve orar e orar de verdade. Lucas 11, versículo 1. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Vejam que Jesus estava orando. Ele deu exemplo. Os discípulos não ouviram falar que Jesus orava, eles viam Jesus orando. E o Senhor nos deu esse exemplo, porque ele orava. Pode ser difícil. E tem muita gente que diz que não sabe orar. Mas tudo começa quando nós ouvimos Deus. Deixa Deus falar com você nas Escrituras. Leia a palavra e ore a palavra. Talvez você diga: mas eu não consigo orar, não tenho a iniciativa de orar. Se você lê a palavra do Senhor, você vai, criar uma atmosfera de oração ali. Não algo artificial com luz piscando, mas com a presença de Deus ali. Orar não é somente pedir e pedir algo em seu próprio favor. A oração necessita estar focada primeiramente em Deus e depois em você. Orar é dizer que ama a Deus, agradecer a Deus e pedir para que Ele mude as coisas em você, para que você se torne tudo aquilo que Ele, Deus, queria que você fosse quando Ele criou você, quando Ele chamou você, quando Ele salvou você. Orar é falar com Deus, e estudar as Escrituras é ouvir Deus. Como já dizia, o A.W. Tozer, são duas asas do mesmo pássaro. Perguntaram para ele, perguntaram para Tozer, qual delas então é mais importante? A oração ou o estudo da palavra? E ele disse: são duas asas do mesmo pássaro. Qual é a asa mais importante? Nenhuma delas. Nenhuma delas é mais importante do que a outra. Porque para se ter uma vida espiritual firme e voar alto, precisamos das duas asas, senão você não sai do chão. A palavra de Deus é a voz de Deus que nos mostra o caminho, que nos ensina a verdade e nos dá a direção certa. A oração é a nossa voz para Deus, e é ela quem estreita a amizade, que traz paz e nos ajuda a entender o que Deus quer. Um pássaro precisa bater as duas asas ao mesmo tempo para sair do chão. É do mesmo modo que funciona a oração
e o estudo da palavra em nossa vida com Deus. Existem tantas falhas, irmãos, tantas falhas, tantos pecados no meio do povo cristão, e o motivo é porque muita gente faz tudo: cantam, pregam, vão aos cultos, mas muita gente não tem uma vida de oração e um devocional. A nossa alegria ou está em Deus, ou ainda estamos mortos, como falamos no começo. Ou a nossa alegria está em Deus, ou você não está vivo ainda, você não foi ressuscitado. Não é possível para alguém que foi ressuscitado por Deus, para essa vida em Cristo, não é possível para uma pessoa assim, para um cristão, passar o dia todo e não fazer uma oração, ou pensar no sentido que algum versículo é atribuído a alguma coisa no dia a dia. Aconteceu alguma coisa, pode ser uma coisa boa, pode também ser uma coisa muito triste. E aí a pessoa começa a pensar na ligação que existe num determinado versículo com aquilo. A Escritura diz isso. E aí você começa, a meditar naquilo. Se a pessoa não faz isso, ela não nasceu de novo. E eu não estou falando de oração para comer. Eu não estou falando daquela oração que você faz quando vai dormir. Eu estou falando em conversar com Deus. Nós temos tempo. Nós temos tempo. Nós olhamos as redes sociais, nós olhamos as mensagens no celular, respondemos, nem que seja no final do dia. Você tem tempo para orar. Sabe como é que eu sei disso? Que quando a coisa aperta, a gente ora. É ou não é? Quando a gente tem que parar lá no hospital, a gente ora. Quando perde um emprego, a gente ora. Então tem tempo para orar. Se eu não oro, eu não faço um devocional, ainda que não seja um devocional longo, é porque eu ainda estou morto. Faça uma reflexão sobre isso que você escutou aqui nessa noite. Examine-se a si mesmo e tenha uma vida de oração e palavra. Amém? Que Deus te abençoe. Vivamos uma vida com Deus, uma vida de oração, ou então estaremos mortos. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.